Olá pessoal, vamos então retomar o nosso assunto que foi sobre conjuntos, tá? Na aula passada, o que foi comentado com vocês? A definição dos conceitos básicos dos conjuntos, a forma de representação e também as relações de pertinência, tá? Em relações de pertinência, vamos dar destaque a duas situações. O uso dos sinais pertence ou não pertence, que eu utilizo quando eu trabalho com elemento e conjunto, e também os sinais está contido, não está contido, contém e não contém, que eu trabalho quando associo um subconjunto com um conjunto, ok? Então, o que eu tenho para dizer que seja um elemento? Um elemento, vamos supor o seguinte, tem um conjunto A, conjunto é indicado com uma letra maiúscula, esse conjunto é formado pelos elementos 1, 2 e o 3. Toda vez que está idêntico ao que eu tenho aqui dentro, eu posso chamar aqui um elemento. Então, o número 1, ele é um elemento do conjunto A, então 1 seria 1 pertence ao A. O 2, em relação ao conjunto A, também é um elemento, então 2 também pertence ao A. O subconjunto formado pelo 3, em relação ao A, como ele está idêntico ao que eu tenho ali, ele também é um elemento, então ele também pertence ao conjunto A. Agora, se eu pegar o que eu tenho ali dentro e acrescentar umas chaves, então, por exemplo, eu tenho o número 1, e desse número 1, deixa eu mudar a cor, ficou meio fraco aqui, eu tenho o número 1, e nele eu acrescentar chaves, ele passa a ser um subconjunto. Então, o subconjunto formado pelo 1, ele está contido no conjunto A. O subconjunto formado pelo 1 e 2, eles estão contidos no conjunto A. E uma dica aqui, ó, que eu tenho do 3, ele está entre chaves. Então, nesse formato, ele é um elemento, ele pertence. Mas se eu pegar nele e acrescentar umas chaves, ele passou a ser o subconjunto formado pelo subconjunto 3. Logo, ele também está contido no A. Ok? Então, vamos fazer alguns exemplos para ilustrar isso aí. E depois passamos um pouquinho mais de conteúdo. Exemplo 1. Sendo S igual a 1, 2, 3, 5 e 6, assinale V para verdadeira e F para falsa, conforme as sentenças a seguir. Então, primeira afirmativa é a afirmativa 0. Na afirmativa 0, está assim, o 2 pertence ao conjunto S. Se eu observar o conjunto S, lá no conjunto S eu tenho 2, então logo ele é um elemento, e sem elemento ele pertence. Portanto, a afirmativa é verdadeira. Na afirmativa 1 está assim, o 7 pertence ao S. Bom, lá no conjunto S nós não temos o 7. Logo, essa afirmação ela é falsa. Afirmativa 2, o número 3, ele não pertence ao S. Como 3, ele está lá no conjunto S, o certo seria 3 pertence ao S. Logo, a afirmativa é falsa. Afirmativa 3, o 0 não pertence ao S. No conjunto S nós não temos o 0, portanto, ela é verdadeira. Afirmativa 4, o 5 pertence ao conjunto S. Então, lá no conjunto S, eu tenho o número 5, logo, a afirmativa é verdadeira. Afirmativa 5, o número 9 pertence ao S. No conjunto S, nós não temos o 9, logo, a afirmativa ela é falsa. Afirmativa 6, o número 6 não pertence ao S. Se nós olharmos o conjunto S, lá nós temos o 6, portanto, a afirmativa aqui ela é falsa. E a última, o 8 pertence ao S. No conjunto S nós não temos o 8, logo a afirmativa também é falsa. Tá? Exemplo 2. Sendo o conjunto 1, 2, 3, 4 e 5, assinale V para verdadeiro ou F para falso, conforme as sentenças sejam verdadeiras ou falsas. Sentença 0. O subconjunto formado pelo 1 e 3
ele está contido no conjunto S? Bom, eu tenho 1, eu tenho 3, logo eu posso fazer um subconjunto formado pelo 1 e 3, portanto, a afirmativa é verdadeira. O subconjunto formado pelo 1 e 6 está contido no S? 1 eu tenho, mas o 6 não, portanto, ela é falsa, seria o subconjunto 1 e 6, ele não está contido em S. Portanto, essa afirmativa é falsa. Tá? Afirmativa 2. O 1, 2 e 3 está contido em S. Como 1, 2 e 3 são elementos do S, logo eu formei um subconjunto com eles. Eles estão contidos no conjunto S. Afirmativa verdadeira. Afirmativa 3. O 1, 2 e 5 não está contido em S. Nós temos o 1, temos o 2, temos o 5. O certo seria estar contido. Portanto, a afirmativa 3 é falsa. Afirmativa 4. O 1, 2 e 4 não está contido em S? É falso, porque eu posso formar ali um conjunto com 1, 2 e 4. Afirmativa 5. O 1, 2, 3, 4 e 5 está contido em S? Como 1, 2, 3, 4 e 5, todos são elementos do S, e é exatamente o próprio S, então o S ele está contido no próprio S. Afirmativa verdadeira. Tá? Próximo exemplo. Dados conjuntos A, que é igual a 1, 2, 8 e 9, o B, que é 8 e 9, e o C, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Classifique as sentenças como verdadeiras ou falsas. Tá? Então, conjunto B está contido no conjunto A. Bom, conjunto B, os elementos dele estão dentro do elemento do conjunto A, logo, a afirmativa é verdadeira. O conjunto A não está contido em B. Bom, se eu pegar o conjunto A, que é 1, 2, 8, 9, no B eu não tenho 1, 2, 8, 9, então a afirmativa é verdadeira. O conjunto A não está contido em C. Bom, alguns elementos sim, mas não todos, portanto, a afirmativa também é verdadeira. Subconjunto vazio está contido no conjunto A. Na aula passada nós falamos das regras de subconjuntos, e entre elas, o subconjunto vazio, ele faz parte de todos os conjuntos. Então, é verdadeira. Deu um branco aqui, pessoal. Eu não recordo se na aula passada eu falei a vocês com relação aos subconjuntos. Se eu não falei, vocês me avisam que eu falo a esse respeito. Tá? Então, da mesma forma, o 3, o 4 e o 5 falam dos subconjuntos. Então, vazio ele é o subconjunto de todos os conjuntos. Ok? Então, são afirmativas verdadeiras. Item 6. O elemento 2 pertence ao conjunto C? É verdadeiro. Item 7. O elemento 2 está contido no conjunto C? Bom, se é elemento não pode ser contido. Então é falso. E o item 8. O subconjunto formado pelo 2 está contido em C? Então é verdadeiro. Ok? Próximo exemplo. Assinale como verdadeiro ou falsa as sentenças. Aqui são sentenças que trabalham a questão da igualdade. Então, conjunto formado por 3, 5 e 1 é igual ao conjunto formado por 1, 3 e 5. A ordem não faz diferença. O que faz diferença são os elementos. Portanto, é verdadeiro. O conjunto 3, 5 e 1 é igual ao conjunto 3, 5, 1, 1, 1. Os elementos são os mesmos. Não importa se tem repetição ou não. Então, também é verdadeiro. O conjunto A está contido no B, e ao mesmo tempo B está contido no A. Isso é possível se e somente se o A for igual ao B. Também é verdadeiro. Tá? Mais um exemplo. Determine todos os subconjuntos do conjunto A e do conjunto B. Ok. Então, o que eu comentei a vocês aqui, se eu não falei nesse momento dos subconjuntos, nós vamos falar agora de novo. Como o A e o B são iguais, vamos fazer somente o conjunto B. Quais são o conjunto das partes? O conjunto das partes são todos os subconjuntos possíveis que eu formo a partir de um conjunto. Então, vamos fazer somente desse aqui, que é o maior, 1, 3 e 5. Tá? Então, quais são os conjuntos das partes? Quais são as partes de B? Bom, as partes de B são as seguintes. Eu posso ter um conjunto sem nada. Eu posso ter o conjunto só com elemento, então só com o número 1, só com o número 3, só com o número 5.
Eu posso ter um conjunto com dois elementos, poderia ser 1 e o 3, poderia ser 1 e o 5, também pode ser o 3 e o 5, e eu vou ter um conjunto com 3 elementos, que nesse caso é o 1, o 3 e o 5. Então, qual que é o macete da coisa? Conjunto das partes e subconjuntos são todos que posso formar, desde que eu vá do conjunto vazio, que pode ser representado assim ou assim, com o símbolo, tá? Eles indicam a mesma coisa. Vai desde ele, depois de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, até que eu chego ao próprio conjunto. Então, até que eu chegue aqui no próprio conjunto B. Então, como que eu represento as partes de B? O conjunto das partes de B é o conjunto formado por todos esses subconjuntos. Então, vai desde o vazio, só o 1, só o 3, só o 5, depois 1 e 3, depois 1 e 5, depois o 3 e 5 e por último 1, o 3 e o 5, ok? Então, todos esses juntos são os conjuntos das partes de B. Como que eu vou saber se isso aqui está certo ou não? Tem uma regrinha, tá? A quantidade de subconjuntos ou a quantidade de elementos do conjunto das partes, ele é sempre dado por 2 elevado ao número de elementos. Então, como o conjunto B ele tem 3 elementos, 2 elevado a 3 vai dar 8. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, são 8 elementos no conjunto das partes do B. Como o conjunto A tem 2 elementos, o conjunto das partes deles teria 2 elevado a 2, teria ao todo 4 elementos somente. Mais um exemplo. O número máximo de elementos do conjunto das partes do conjunto A, que é A, B, C, D e E. Como o conjunto A tem 5 elementos, então o número que corresponde às partes do conjunto A vai ser igual a 2 elevado ao número de elementos, ou seja, 2 elevado a 5, que nesse caso vai dar 32. Então a alternativa correta, essa aqui são os 32 elementos. Algumas regrinhas básicas de conjunto. Ó. Para todo conjunto A, o A não pertence ao A, que é um conjunto com outro conjunto C está contido. Tá? Então, para todo conjunto A, o A está contido no conjunto A. Para todo conjunto A, o conjunto vazio está contido no conjunto A. Para todo valor de x, o x não pertence ao vazio, porque se tiver elemento no vazio já não é mais vazio. Tá? Para todo conjunto A, o elemento x ele é diferente do subconjunto formado pelo x. Tá? Para todo conjunto A, o conjunto formado pelo A é diferente do conjunto formado pelo conjunto A. Tá? Atenção a isso. Tá? O vazio é diferente do conjunto formado pelo vazio. Tá? Porque se eu pego um conjunto e já insiro aqui dentro do vazio, já não é mais vazio. E o conjunto formado pelo A e A, ele é igual ao conjunto formado pelo A. Aqui importa são os elementos e não a quantidade de vezes que ele aparece. Tá? Bom, nós temos ainda algumas aplicações que são interessantes, que são as operações de conjunto. Das primeiras operações nós temos as operações de reunião ou união. Então, dados conjunto 2, conjunto A e B, chama-se união de A por B e é indicado por A união por B. O conjunto é formado pelos elementos de A ou de B. Então, simbolicamente, nós temos o quê? Conjunto A união com B é igual a todo elemento x, tal que o x pertença ao conjunto A, ou então que esse x pertença ao conjunto B. Então, nós temos o quê? Se eu fizer um diagrama aqui, a união do A com B vai ser todos os elementos, desde que estejam no A ou estejam no B. Tá? Exemplos. Conjunto 2 e 3, união com conjunto 4, 5 e 6. Então, a união dos dois vai dar o quê? Vai dar 2, 3, 4, 5 e 6. Então, união nada mais é do que você juntar tudo. Intersecção.
Dados dois conjuntos A e B, chamado de intersecção de A por B e indicado por A intersecção por B, o conjunto é formado pelos elementos de A e também de B. Então, em símbolos, o conjunto A intersecção por B é igual a X, tal que esse X pertence ao A e, ao mesmo tempo, X pertence ao B. Então, se eu olhar no diagrama, a intersecção de A por B são os elementos que coincidem tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Então, por exemplo, vamos fazer aqui o exemplo A. Eu tenho o conjunto 2, 3 e 4, intersecção com 3 e 5. O que repete entre o 2, 3 e 4 e o 3 e 5? Uma coisa que repete ali é o 3. Então, é o conjunto formado pelo 3. Exemplo B. 2 e 4, intersecção com 3, 5 e 7. Bom, entre o 2 e 4 e o 3, 5 e 7 não repete nada. Então, a resposta seria o conjunto vazio, que eu posso indicar assim, ou eu posso também indicar pelo símbolo do vazio. Tá? É mais comum utilizar o símbolo, mas as duas formas estão corretas. Subtração. Dados dois conjuntos A e B, chama-se diferença de A por B e é indicado por A menos B, o conjunto formado pelos valores que são do A e não são do B. Então, se eu tenho A menos B, o que vai ser? São elementos X, tal que o X pertence ao conjunto A e, ao mesmo tempo, não pertence ao conjunto B. Dessa forma, eu vou pegar o A e vou retirar tudo que for elemento de B. Então, exemplo. Conjunto A é 1, 3, 5 e 7 e o B é 1, 3 e 4. Então, qual vai ser o A menos B? Bom, o conjunto A menos B é tudo que eu tenho no A que eu não tenho no B. Então, observando os conjuntos, quais elementos eu tenho no A que eu não tenho no B? Ah, vai ser somente o elemento 5 e o elemento 7, tá bom? Mais um exemplo. Complementar. A definição de complementar, ela dá na seguinte situação. Vamos supor que eu tenho um estudo de um certo conjunto. Esse conjunto vai ser o meu conjunto universo, ou seja, o conjunto total daquela amostra. E eu penso em complementar quando eu penso na diferença em relação a esse universo. Então, se eu tenho um complementar do A em relação a B, que ele é indicado por A em relação a B, o que é isso? Nada mais é do que a diferença do B para o A. Então, ou seja, são os elementos que faltam do A para completar esse B. Então, o complementar do A em relação a B, nada mais é do que o B menos A, ele pode estar aparecendo assim. Complementar do A em relação a B, ou então complementar do A em relação a B. Os dois indicam a mesma coisa, tá bom? E nada mais é do que elemento X, tal que esse X pertence ao B e ao mesmo tempo ele não pertence ao A, ou seja, é a diferença. Então, se eu faço o complementar do A em relação ao B nesse caso, complementar do A em relação ao B, ou seja, o B menos A, o que eu vou ter? Bom, quais elementos que eu tenho no B que eu não tenho no A? Ah, seria nenhum, seria vazio. Agora, se eu faço o complementar do B em relação ao A, então vai ser o A menos o B. Quais elementos que eu tenho no A que eu não tenho no B? Ah, são os ímpares ali, o número 1 e o número 3, tá bom? Mais um exemplo. Obter os conjuntos A e B, sabendo que o A menos B é 1 e 2, o B menos A é 6 e 7, e o A o A união com B é 1, 2, 4, 6 e 7. Olha que questão interessante. Nós temos o quê? Que a união do A por B é 1, 2, 4, 6 e 7. Ou seja, os dois juntos dão isso. Nós temos que o A menos B, ele é 1 e 2. Ou seja, 1 e 2 são elementos que eu tenho no A e não tenho no B. Então, eu posso indicar que o conjunto A, ele já vai ter o número 1 e 2. Tá? Da mesma forma, o B menos A, ele é o 6 e o 7. Isso quer dizer o quê? Que são elementos que eu tenho no B e não tenho no A. Então, o B tem que ter
o 6 e o 7. Mas se eu juntar todos esses aqui, 1, 2, 6 e 7, ainda não dá o A união com B, que é 1, 2, 4, 6 e 7. Isso indica o quê? Bom, 1 e 2 eu tenho só no A, o 6 e 7 eu tenho só no B, e o 4 eu vou ter nos dois conjuntos, tanto no A quanto no B. Então, quais são os conjuntos A? O conjunto A é 1, 2 e 4. Qual é o conjunto B? Ele é o 6, 7 e 4. Tá bom? Lembrando que a ordem dos elementos não diferencia o conjunto. Pessoal, antes de encerrarmos a aula, as recomendações. As recomendações de aula por aula é todos os exemplos registrados no caderno. Tá? Depois de feito o registro, tentem fazer novamente eles. Tá bom? Caso eu tenha dúvida, já entre em contato, já me procurem. E se não tiver dúvida nesse momento, pode começar a fazer os exercícios, tá? Lembrando que durante o horário da aula eu estou à disposição, é só chamar, tá bom? E também nos horários de atendimento eu estou à disposição. Valeu, pessoal, até a nossa próxima aula, um grande abraço a todos vocês.